Então, a ideia é nós chegarmos a 30 famílias em Novo Hamburgo, né, para recontar, através do olhar dessas famílias, a história de Novo Hamburgo. Porque há muitos anos, as famílias negras de Novo Hamburgo ficaram muito invisibilizadas no processo devido à colonização alemã na cidade de Novo Hamburgo. Então, nós, há muito tempo, temos pensado em protagonizar, mostrar um pouco das histórias, que não são histórias diferentes, né, do desenvolvimento econômico, cultural da cidade, mas tem as suas particularidades, né? Sim. É uma característica não só de Novo Hamburgo, se a gente for pegar ali São Leopoldo, essa região, o Vale dos Sinos, especificamente, a presença negra ela é muito importante ali, não só historicamente, mas no desenvolvimento da cidade, né? E ela é grande, essa presença, a gente poderia Ela é mensurar grande. ela? Novo Hamburgo, uma pesquisa que a gente fez em 2007, tinha em torno de 16% da população de Novo Hamburgo era negra. Né? Então, quer dizer, mais de 60 mil pessoas. Né? Então, nós temos uma população grande. São Leopoldo também chega aos 12%, 16%. Devido a essa imigração e o trabalho, né, escravo que se teve naquela região, por exemplo, a feitoria do Linho Cânhamo, né, que foi o maior investimento na região do Vale dos Sinos, que foi em São Leopoldo, onde é a feitoria hoje, que era que produzia cordas de navio, enfim, produzia vários materiais para a questão dos navios do Brasil, enfim, para a Marinha. Foi um investimento onde tinha 300 a 400 escravos. Né? Esses escravos, depois de libertos, foram habitar Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, aquela região, onde, por isso, hoje tem uma presença grande da comunidade negra. Se fala sempre da imigração, quando você vai contar a história do Vale do Sino, sempre se fala muito da imigração italiana e alemã. Mas então os negros tiveram uma força muito grande também na colonização. Com certeza, inclusive na história. Por exemplo, sim, a nossa região, a economia dela até muito tempo, hoje já está um pouco diversificada, mas até muito tempo era o setor coreiro calçadista. Sim, sim. Né? Então, os negros que vieram, por exemplo, do Charque, que trabalhavam em Pelotas, Rio Grande, vieram trabalhar nos curtumes. Inclusive, as entrevistas que a gente tem feito, aparece muito isso, né? Dos senhores mais velhos, todos trabalharam na questão do curtume, depois dos curtumes imigraram para o setor coreiro calçadista, enfim, trabalhar nas fábricas de calçado. Então, a gente percebe que, na questão econômica da região, os negros tiveram uma participação muito grande, fundamental, porque os alemães e italianos não sabiam trabalhar com couro e nem com calçado. Ou seja, não tinha mão de obra. Não se tinha mão de obra, eles não sabiam nem, inclusive, como conduzir, trabalhar com a questão do couro, né, o tratamento, enfim, nos curtumes, e os negros sabiam isso porque já vieram do Charque para cá. Sim. A gente tem imagens do documentário, vou pedir para a produção fotos, aí estão as imagens, né, para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando. A gente falou economicamente e culturalmente, como é que a comunidade negra tem se expressado, né, dentro do município de Novo Hamburgo, da região do Vale dos Sinos. Há espaço e há representação forte dos negros na cultura? Então, no documentário aparece muito uma questão bem importante. Até os anos 70, os negros não podiam dançar em determinados clubes da cidade. Existia uma separação. Ou seja, há pouco tempo, dos anos 70. Pouco tempo, anos 70, ali, final, comecinho dos anos 70. Não se podia dançar em alguns clubes da cidade. Era proibido negros dançar em clubes, né? Então, os negros, já com outras organizações, como a Sociedade Cruzeiro do Sul, que tem 93 anos, é mais antiga que a cidade de Novo Hamburgo, foi uma organização negra, né, que é um clube social negro, que fez que os negros pudessem se expressar a sua cultura, enfim, suas manifestações culturais naquele espaço. Em outros espaços, os negros não iam. Então, hoje, claro que está muito diferente isso, né? Mas é muito forte a presença cultural dos negros, né? Tem desde a questão do hip hop, da capoeira, da dança afro, do carnaval, enfim, hoje tem várias manifestações, né? E talvez eu possa, vou ser corporativista, mas as manifestações mais bonitas são da comunidade negra. Se diz que é um país que temos uma miscigenação, né, temos um sincretismo e que o racismo não existe no Brasil. Qual é a verdadeira realidade do município de Novo Hamburgo? Olha, ainda a gente tem muitos problemas da questão do racismo, né? A gente tem chamado isso de um racismo institucional, que está dentro das instituições, né? Seja ela pública ou privada, a gente vê muitos problemas de pessoas que vão nos procurar na coordenadoria, enfim, de atividades que a gente faz ainda de racismo.
né, de invisibilidade mesmo, né, de coisas simples, assim, do negro entrar numa loja e ninguém atender, ficar lá meia hora e ninguém dá um bom dia, uma boa tarde, sabe? Ainda existe muito isso. Mas no documentário tem surgido, principalmente das mulheres negras, era muito... como é que eu posso dizer? As mulheres negras tinham uma presença muito forte no trabalho doméstico. E no documentário aparece que elas têm um carinho muito grande pelos italianos e alemães que davam o trabalho doméstico para elas. Na verdade, elas não percebiam, talvez, essa submissão, né, esse subemprego, mas ainda surgem, assim, ainda senhoras com 96 anos, por exemplo, que a gente entrevistou, que lembram do sobrenome dos patrões, dos antigos patrões e tal, né? Então, tem um lado que ajudou, né, de fato, das pessoas conseguir conviver, né? O que era presente é o que eu falei, dos clubes que os negros não podiam dançar, e isso era muito presente, né? Então, ali se configurava mesmo assim uma discriminação, um racismo, que era um racismo institucional, né, que era forte das instituições mesmas, né, principalmente as dominantes. E lógico que ainda hoje no Brasil, se a gente for pegar a nível nacional, a gente consegue perceber que o racismo ele é um fenômeno muito presente, mas ao mesmo tempo ele é oculto, né? Porque nós fizemos uma pesquisa há muito tempo atrás, um atlas racial que a gente chamou, foi uma revista que a gente publicou em Novo Hamburgo, São Leopoldo, que todas as pessoas que a gente entrevistou, seja pessoas da comunidade ou autoridades, pessoas do meio da comunicação, todas diziam que existia racismo. Existe racismo em Novo Hamburgo, existe racismo em São Leopoldo. Quando perguntava às pessoas, e você é racista? As pessoas diziam que não. Né? Então, o que acontece? 100% diz que existe, o mesmo 100% diz que não é racista. Sim. Então, onde está o racismo? Né? Então, hoje ele é muito oculto, ele é muito tímido, ele discrimina, ele aparece em alguns momentos, a gente vê pelas redes sociais, né? Como tem aumentado o racismo através das redes sociais, porque é um espaço onde tu se manifesta, não se tem lei para isso, para punir. Tem ficado mais evidente. Chama atenção a questão do negro no Brasil, nas diferentes regiões. Né? Nós temos aí, por exemplo, na região Nordeste, especialmente na Bahia, uma concentração muito maior de negros e acaba aflorando para o Brasil inteiro uma identificação maior com o estado da Bahia. E parece que o Rio Grande do Sul, ou o sul do Brasil, não, como se essa presença não fosse tão importante e tão expressiva. Vocês conseguem ver essa diferença analisando outros trabalhos, ou até mesmo a ideia é levar também a imagem do negro gaúcho lá para fora, para fora do Mampituba, né, como a gente diz, para outros estados brasileiros? Sim, a ideia do documentário é a gente atingir o maior público, né, os maiores espaços possíveis. Nós percebemos isso, gaúcho, negro, quando a gente vai para fora. Se a gente vai daqui a São Paulo, eu tive em vários estados e as pessoas dizem, tu é gaúcho? Eu sou gaúcho. Mas no sul não tem negro. Eu sou gaúcho, sou de Novo Hamburgo, que é uma colonização alemã e tal, não sei o quê. Mas lá não tem negro. Mesmo lá, as pessoas acham que aqui não tem negro. Então, isso também surge a ideia do documentário, de mostrar que, bom, tem negros sim, e esses negros fizeram parte do desenvolvimento econômico da região, desenvolvimento cultural, né? Desenvolveram suas famílias. É muito legal que são várias famílias distintas uma da outra, mas as histórias são muito parecidas. Né? Parece que todos são do mesmo sobrenome da mesma família. Né? Lógico que a gente pesquisou outros documentários, tem um do Mestre Borel, muito legal, tem vários documentários que a gente está pesquisando, né, da presença negra, né? Tem um do Bará do Mercado, que conta a história do Príncipe Custódio, um dos primeiros negros a chegar no Rio Grande do Sul, chegou em Porto Alegre. Então a gente tem pesquisado vários documentários, mas o que tem nos levado é essa falta de material da comunidade negra de Novo Hamburgo e da região. Não se tem. Vai na biblioteca pública, não se tem vídeo sobre isso, não se tem literatura, livros sobre isso. Então, a gente quis, primeiro, protagonizar essas famílias, que são famílias tradicionais, mas muitas vezes esquecidas na história da cidade, e, ao mesmo tempo, conseguir trazer um protagonismo importante e também servir para pesquisa futura, né? De uma comunidade que contribuiu para o Qual é a previsão de lançamento desse primeiro curta de 20 minutos? A ideia, nós estamos pensando um lançamento agora para junho.
né? E aí a gente vai disponibilizar, enfim, né, para as televisões, para quem quiser pesquisar. A ideia é em junho, né, após o cinema de Gramado.